Nós vamos conversar neste momento com um pesquisador para tratar sobre as datas finais de vacinação contra a Covid no Brasil. Isso porque matemáticos, estatísticos, cientistas de dados estão projetando as datas finais da vacinação contra a Covid-19 em todo o país. Aqui em Palmas, por exemplo, na data de gravação dessa entrevista, 18 de maio, a previsão é que, se seguirmos nessa velocidade, a vacinação aqui em Palmas será finalizada na segunda quinzena de setembro de 2022. Nós vamos conversar com um dos pesquisadores integrantes desse estudo, o professor Creley Oliveira, que vai nos trazer mais informações e detalhes, sobre esse estudo. Professor, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Clube de Palmas. Muito obrigado, é um prazer falar para Palmas e região. Nosso estudo foi desenvolvido pelo Laboratório de Estatística e Ciência dos Dados aqui da UFAL, junto com a equipe do CMA e da USP de São Paulo, num projeto chamado Mod Covid. Então, o nosso objetivo, na verdade, é oferecer à população informação sobre o andamento do processo de vacinação como um todo, né? Então, como consequência, a gente tem essa estimativa de final de vacinação, né, que você mencionou, e que é uma estimativa que varia muito. Ela é feita hoje, mas amanhã ela pode ser totalmente diferente, na medida que a vacina esteja disponível, né, e na medida que as pessoas busquem a vacinação. Então, não é uma coisa definitiva, é uma coisa que pode mudar e vai mudar muito ao longo desses próximos meses. Pois é, e qual cálculo é utilizado, quais dados são utilizados para se fazer esse levantamento? Então, os dados utilizados são aqueles oferecidos pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele disponibiliza no portal do Ministério os dados de todos os vacinados do país. Hoje são pouco mais que 50 milhões de doses aplicadas. E esses dados, né, consiste em uma base enorme de informação, eles são tratados, a gente, digamos assim, a gente corrige determinadas discrepâncias que aparecem nos dados, né? E aí a gente faz a contagem de quantas pessoas tomaram a primeira dose, quantas pessoas tomaram a segunda dose para cada município do país, tá? Isso nos dá um ritmo de vacinação daquela região, né? No caso, para cada município a gente tem um ritmo de vacinação, e para fazer essa estimativa aí do fim, a gente utiliza os últimos 30 dias, né? Então, a gente pega o ritmo daquele município e considera os últimos 30 dias daquela região e utiliza também 80% da população que tem mais de 20 anos para ter essa informação aí do final de vacinação. Certo. Os dados, então, dessa questão populacional, utiliza-se os dados do censo de 2010 ou as últimas estimativas do IBGE? Então, a gente utiliza dados uma estimativa de 2020, feita pelo próprio Ministério da Saúde, né? Então, esse é o dado, a população, a base de dados é uma estimativa, né, já corrigida no melhor possível para 2020. Bom, o estudo, ele abrange os mais de 5.500 municípios brasileiros, né, professor? Quanto tempo se levou para chegar nesses números iniciais e quantas pessoas integram essa equipe aí de pesquisa? Bom, o nosso trabalho no combate à Covid é um trabalho que inclui esse estudo, mas inclui outros temas também, como reabertura de escolas, como locais de maior contágio dentro da realidade de uma cidade. Inclusive, nós estamos trabalhando com o tema já há 1 ano e 4 meses, com monitoramento efetivo da doença e rastreamento de contatos em cidades pequenas, tá? A gente tem um software de rastreamento de contatos e um software de registro de informações no estado de Alagoas, atuando em alguns municípios, né, que é feito o rastreamento automático. Então, na verdade, essa equipe é uma equipe bem grande, né? Eu não consigo lhe precisar quantas pessoas, mas ultrapassa 30 pessoas, dentro de um projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia
e financiado também pelo Instituto Serra Pilheira. Na parte de vacinação, a gente demorou cerca de 3 semanas para construir esse painel, e, na verdade, o que a gente faz é um processo computacional diário. Todos os dias a gente pega a base de informação e atualiza aquele painel para dar aquele dado mais atual. Até mesmo porque existe uma mudança assim muito dinâmica. Existe um processo muito dinâmico de vacinação. O dado da sexta-feira, por exemplo, para o Brasil todo, é diferente do dado de hoje. Pode ser muito diferente, né? E, bom, os profissionais, eu citei matemáticos, estatísticos, cientistas de dados, mas profissionais de outras áreas também integram esse estudo, professora? Sim, nós temos físicos na equipe, nós temos estudantes de medicina na equipe que estão trabalhando com o problema, nós temos pesquisadores em saúde coletiva, né, gente da Fiocruz que está trabalhando também na nossa equipe. A nossa equipe desse projeto maior chamado MOD Covid, ela engloba mais de 6 universidades que estão juntas, tratando desses problemas que eu falei, não só o processo de vacinação, mas o processo de reabertura de escolas, o processo de monitoramento da doença em municípios pelo país afora. Então, eu acho que essa equipe toda tem o objetivo de oferecer esse tipo de serviço, esse tipo de informação, né, para os municípios que estão precisando, né. Muitas vezes a gente vê municípios que precisam de uma ajuda da academia, dos cientistas, e nós estamos à disposição para interagir e, eventualmente, levar esse tipo de trabalho que foi feito para os municípios. O Ministério da Saúde tem contribuído aí com o trabalho dos cientistas no seguinte sentido, contribuído em oferecer o maior número de dados possíveis para esse levantamento, professora? Eu acho que esse processo de vacinação ele tem sido bastante feliz nesse aspecto de ter dados abertos. Então, o Ministério tem oferecido dados abertos para todos os pesquisadores do país, né? Mesmo com algumas limitações, mas são limitações de um processo gigante, que é um processo de vacinação, que está vacinando está aplicando cerca de 1 milhão de doses por dia, então realmente algo que tem suas limitações em termos de dados. Então, eu acho que nesse aspecto de processo de vacinação, a gente está, em relação a dados, andando numa boa direção. Tem outras coisas que podem melhorar, mas isso é algo que também é preciso que seja amadurecido dentro do próprio Ministério, dentro da sociedade, né? Tem um prazo, professor, porque nós acompanhamos algumas outras iniciativas, alguns outros levantamentos de dados, dados que eram utilizados, né, na prevenção, no enfrentamento da pandemia, mas pesquisas que foram paralisadas. Essa pesquisa específica sobre as estimativas de finalização da vacina tem um prazo específico? É um projeto a longo prazo? Não, a gente iniciou esse braço do projeto maior de combate à Covid, né? Exatamente porque surgiu essa demanda, a gente viu que os municípios estavam precisando, e na verdade estão precisando dessa informação, né, de quantas pessoas atrasaram naquele município, qual vai ser a demanda de doses, de segundas doses na semana que vem, quais são os registros que precisam ser modificados no meu município, ajustados. Então, a gente fez isso nesse momento, dentro desse projeto maior, sem um prazo para terminar. Eu acho que o prazo para terminar isso é o prazo de terminar a vacinação. A sociedade está toda envolvida nisso, a gente vê os profissionais de saúde dando sangue em prol do serviço à comunidade, e nós estamos tentando fazer a mesma coisa, da nossa contribuição, e vamos continuar até o fim do processo de vacinação. Espero. O trabalho é uma prova de que a ciência ainda pode contribuir e muito mais, né, do que já tem feito para salvar vidas.
Não, sem dúvida. As nossas universidades, né, em todo o país, né, no estado do Paraná, tem excelentes instituições. Inclusive, uma das pessoas que está no painel é professor da UFTPR, né, é a Universidade Técnica Federal do Paraná, né, é um dos professores envolvidos no painel. Então, as universidades podem dar respostas muito importantes, muito interessantes para a sociedade e para os gestores, né? Então, acho que essa ponte município-universidade, ela deve ser construída e eu provoco o prefeito, o vereador, a buscar na sua universidade próxima as soluções para os seus problemas, porque a universidade existe para isso. A gente hoje tem dificuldade de oferecer as coisas para as prefeituras de fato, porque não existe esse hábito de entender a universidade como um local de solução de problemas. E, de fato, a universidade é um local para solução de problemas. Então, é preciso que os problemas cheguem até as universidades, os problemas relevantes da nossa sociedade, né? Então, esse é um desafio para todos nós. Acho que essa sua provocação, ela cabe muito bem aqui em Palmas, porque, inclusive, nós temos um campus do Instituto Federal do Paraná aqui no nosso município. Maravilha, é um privilégio ter uma instituição desse porte no município. Eu acho que o município, a administração municipal, não conheço a realidade de Palmas, mas toda a administração municipal deve contar com esse tipo de equipe, né? Que é uma equipe que é formada de servidores públicos e que deve trabalhar pela sociedade. Então, o gestor público, né? Ele deve contar com esse tipo de auxílio, de orientação, né, baseado em ciência, baseado em técnica, para poder tomar as suas decisões. Acho que é uma coisa que a gente não pode deixar de lado.